Olá, meu nome é Aline Paixão e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bojo como esse aqui, que tá aparecendo na tela. E esse bojo eu considero um bojo base, porque com ele dá pra fazer biquíni e cropped. Até mesmo uma blusinha vai ser possível fazer com ele, porque eu uso ele dessa forma, eu posso usar tanto em pé quanto deitado para fazer uma peça, um cropped, por exemplo, ou até mesmo um biquíni. E ele tem as medidas já certinhas, né? Eu construí uma tabela de medidas do P ao GG e através disso eu consigo desenvolver o restante de um cropped, o restante de um biquíni, sem precisar fazer qualquer outro aumento a mais. Então, essa é a estrutura base e depois é só fazer um gráfico, digamos que repetitivo, independente do tamanho que for a peça, porque isso daqui vai ser o essencial para tudo. Então, antes de começar, antes de mostrar o tutorial de como fazer esse bojo, eu quero dar aqui algumas considerações. A primeira delas é uma questão da tabela de medidas. Eu desenvolvi uma tabela de medidas me baseando em bojos que eu fui comprando, fui testando, até eu chegar nesse tamanho, e eu testei também em pessoas, para chegar nessa medida e que eu considerei uma medida que ficou boa, sabe? Que atendeu a maior parte do público que eu atendi já com essa estrutura, assim, para biquíni e para cropped. Então, se você quiser desenvolver um tamanho além do que eu vou falar aqui, é só comprar também, sei lá, um bojo. O bom é que, assim, tem um custo baixo e vai ser algo que você compra uma vez para construir uma tabela bem diversa, assim, de tamanhos. Bom, eu fiz do P ao GG e eu vou deixar aqui na tela a tabela de medidas. Basicamente, todas vão começar com 15 correntinhas. Então, do P ao GG sempre vai começar com 15 correntinhas. E, 15 correntinhas. E aí, para fazer o tamanho P, eu vou construir 18 carreiras, não, o P 16 carreiras de ponto baixo, o M 18 carreiras de ponto baixo, o G 20 carreiras de ponto baixo e o GG são 22 carreiras de ponto baixo. Eu vou deixar na tela também para facilitar, mas o ponto é que essa é a construção principal. E aí no vídeo, na parte de tutorial, eu vou ensinar como fazer esse vai e vem, como construir, como fazer os aumentos. E a partir disso tem como desenvolver não só do P ao GG, como também de repente fazer um tamanho um pouco menor, de repente tirando 2 correntinhas iniciais e fazendo menos 2 carreiras. Enfim, isso vai ter que ser algo que você vai adaptar, caso você queira fazer um tamanho menor ou de repente um XGG, que também vai precisar de leves aumentos. Como ele tem um padrão aqui, você percebe que vai aumentando de 2 em 2 para construir a tabela de medidas do P ao GG. Então é possível que você siga essa tabela para mais, então aumentar mais 2 para fazer um XGG e por aí vai. Só que recomendo que, fora dessa tabela de medidas que eu tô passando, você de repente compre um bojo, é o bojo liso, aquele bojo que vem os dois juntinhos e só isso para poder você colocar às vezes por baixo de um biquíni, algo assim. Enfim, comprar um XGG, um tamanho maior, um tamanho menor, caso você queira, e faça um comparativo. E aí vai ter que ser desenvolvido de uma forma mais manual, sabe? Fora dessa tabela de medidas. Mas de qualquer forma, acredito que do P ao GG dá pra atender bastante gente e dá pra desenvolver bastante peça. Então, pra mim é uma peça coringa ter esse tipo de bojo, porque realmente eu uso pra tudo. E eu faço em ponto baixo porque fica um ponto muito fechadinho. Eu não sou a maior fã de costura à mão, eu não curto tanto, porque eu me machuco muito, então eu gosto mais do crochê em si. E como eu não uso uma máquina nem nada, eu optei por algo que eu não precisasse colocar o forro. Eu não queria ter esse trabalho a mais, digamos assim. Então, eu pensei no ponto baixo, que seria um ponto bem fechadinho. Enfim, ao longo também do vídeo eu vou dar mais algumas diquinhas de como deixar esse ponto bem fechadinho. Bom, mas é isso. E agora, bora pro vídeo pra você aprender a fazer esse bojo e, ó, fazer muita peça. Bom, vou mostrar aqui então, primeiro, o material necessário para fazer esse bojo base que eu uso para as peças. Vou começar aqui pela linha. Gosto de usar a linha Camila. E, bom,
Eu uso ela de uma forma diferente, né? Eu uso em fio duplo, então ela tá até aqui já separadinho, porque essa é uma linha que eu uso bastante pra isso, então no geral ela já tá assim. E aí eu vou puxar o fio de fora e vou puxar o fiozinho aqui de dentro. Pra esse tipo de novelo que não tem nada no meio, tem sempre como fazer isso. Quando é um novelo que tem meiozinho, aí é necessário tirar geralmente é um papelão, algo assim, no meio para poder conseguir fazer um fio duplo. Mas enfim, sempre tem opções como essa aqui. É um fio 100%, eu gosto bastante para trabalhar peças de roupa. Enfim, é esse que eu vou usar em fio duplo. Dá para adaptar aí com o que vocês tiverem, mas pensando, né, nessa questão da espessura. Eu já vou mostrar aqui também a agulha que eu vou usar. Eu gosto de usar essa daqui, ó, é a número 2 milímetros, ok? Eu uso a 2 milímetros e fica com o ponto bem fechadinho. Também é possível usar a 2,5. Deixa o ponto um pouco menos fechado, mas assim, não é também um tipo de ponto que fique aberto, não. Não vai deixar abertura. Vou até mostrar aqui uma pronta. Ó, fica super fechadinho. E eu gosto muito dele justamente por isso, pra não precisar colocar bojo. Que é algo que eu confesso que eu não gosto tanto por ter que fazer à mão. Enfim, não sou a maior fã da costura à mão, então eu prefiro fazer um bojo que eu possa utilizá-lo sem a necessidade de um forro embaixo. Por trás, tanto faz. Enfim, além disso, eu uso a tesoura, uma tesourinha de arremate, qualquer uma serve. E uso também essa cola de silicone de artesanato. Essa é a que eu sempre uso, sempre indico por aqui. Enfim, então bora lá, vou começar aqui o passo a passo. É bem simples. No início do vídeo eu já mostrei a questão da tabela de medidas, então é necessário que siga essa tabela para chegar nesse resultado aqui que eu vou mostrar. E aí, no caso, eu sempre vou fazer as peças, assim, sempre não, mas quase sempre as minhas peças serão do tamanho GG, porque eu faço quase sempre pensando no uso próprio. Mas, enfim, isso não interfere muito, principalmente na questão inicial. Como eu falei lá no início, sempre vai iniciar do P ao GG, sempre vai ser iniciado com 15 correntinhas. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a laçada inicial aqui, o nó inicial. Eu faço dessa forma, pego aqui, giro, puxo aqui e coloco no meiozinho. Pronto, fiz. E agora eu vou fazer 15 correntinhas. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, desfocou. 12, 13, 14, 15. Perceba que para fazer com essa agulha aqui, essa é a número 2, fica bem justinho, tá? Para puxar as duas linhas que estão aqui juntinhas. Então, muito cuidado para não acontecer nessa de puxar as duas linhas, acabar vindo só uma. E aí, mesmo que depois você puxe as duas juntas, vai acontecer isso. Tá vendo essa ondulaçãozinha? Isso é porque em algum momento você puxou apenas uma linha em vez das duas. Então, atenção a isso. O que eu recomendo para isso não acontecer é fazer um pontinho bem... Não um pontinho, mas uma movimentação. Fazer uma movimentação bem ampla, sabe? Em vez de fazer algo muito assim, eu encaixo e viro bem, entende? Porque assim eu percebo que diminui esse risco de puxar só um, porque acaba que é chato. Às vezes você percebe isso muito depois e tem que desmanchar pra consertar, porque senão fica um fiozinho solto e não é legal, não fica aparentemente bonito. E, enfim, é isso. Então, aqui temos 9, 12, 13, 14, 15. Temos aqui as 15 correntinhas iniciais, que vai ser sempre assim. E agora eu vou mostrar como que dá início a esse bojo e depois vocês vão repetir esse processo até chegar na quantidade de carreiras desejada. Então, primeiro de tudo, tem aqui a primeira correntinha, a última que eu fiz, né? Então, eu vou contar uma correntinha, 2 correntinhas, 3. Eu vou encaixar nessa terceira correntinha, puxar e fazer o primeiro ponto baixo, ok? Fiz o primeiro ponto baixo e eu vou
seguir dessa forma, fazendo ponto baixo sobre sobre carreira, correntinha, até eu chegar no final dessa carreira. Então, perceba que eu vou seguir somente com ponto baixo, não tem mistério. É um processo que acaba sendo bem simples. E aí é o que eu falei, puxa com cuidado, atenção para não puxar um fio só. E claro, você sempre tem a opção de pegar e colocar a agulha número 2,5, que acontece bem menos isso, mas também pode acontecer, tá? Sempre que trabalha com fio duplo, corre esse risco de puxar só uma linha, então sempre ficar bem atento. Bom, fiz aqui o ponto baixo na última correntinha aqui desse espaço, e agora eu vou fazer 2 correntinhas. Subi 2 correntinhas, ok? E vou encaixar a agulha na mesma correntinha e fazer ponto baixo. Ou seja, nessa última correntinha aqui, eu peguei e fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. E agora eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar. Eu vou contornar. Então, eu iniciei aqui, fiz esse percurso com correntinha, fiz ponto baixo aqui retornando e agora eu vou girar, ok? Nesse momento aqui, já vou me atentar, já vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu gosto de fazer, que é a seguinte, ó, eu faço mais ou menos uns 2 pontos baixos voltando, né, contornando a peça. E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui tem até bastante linha, tá? Também cuidado pra não acontecer isso de ficar tanta linha, porque acaba desperdiçando. De pouquinho em pouquinho, a gente acaba desperdiçando bastante. Então, também esse cuidado pra não ficar essa linha tão grande. E, de qualquer forma, deixa essa linha mais ou menos aqui, ó. A linha de arremate. E aí, como eu gosto de arrematar, eu gosto sempre de utilizar uma cola como auxílio para arrematar as peças, para arrematar esse tipo de linhazinha. Eu vou passar um pouquinho de cola nessa partezinha e vou colar a linha, assim. Eu gosto de retirar um pouquinho do excesso, porque às vezes acaba indo um pouco além do que eu gostaria, então eu tiro o excesso, porque se eu encosto onde tem cola ainda molhada e eu encosto na peça, eu acabo sujando a peça, acabo manchando. E principalmente em peça escura, marca, fica um esbranquiçado. Em peça clara, praticamente não aparece nada, mas em peça escura é necessário ter um cuidado um pouquinho maior, para isso não acontecer. Então, faz isso, e aí depois você continua fazendo ponto baixo em cada ponto aqui de base, até retornar ao iniciozinho, né, de onde começamos os pontos baixos. Então, vocês vão perceber que vai começar a ficar nesse formatinho, assim, de vai e vem. E é assim que o bojo vai crescer. A partir da segunda carreira, eu já vou ensinar como que esse bojo cresce. Então, temos aqui, ó, então, subiu aqui, ponto baixo. Chegou nessa parte, na última correntinha, um ponto baixo, 2 correntinhas, outro ponto baixo no mesmo ponto de base, e retornou aqui tudo fazendo ponto baixo. Bom, esse é o processo. Agora, você vai voltar, então, virou a peça e vai fazer ponto baixo em cada ponto baixo. Ponto baixo em cada ponto baixo, até você chegar naquele meio. Então, deixa eu ir até o meio para mostrar o que vai ser feito. E esse processo vai ser repetido até o final. Não tem mistério, é realmente muito simples. Enfim. Então, ó, chegando aqui no final. Cheguei nas correntinhas. É um pouco, às vezes, difícil de enxergar que tem 2 correntinhas aqui. Mas, no geral, elas estão, assim, vão estar localizadas no meio. Então, é realmente ter esse tato de perceber, né, que chegou ao meio
e identificar as duas correntinhas. Dentro dessas duas correntinhas que você fez anteriormente, você vai fazer um ponto baixo, outras duas correntinhas e um ponto baixo dentro do mesmo ponto. E aí, vai voltar fazendo ponto baixo até chegar aqui. Ou seja, esse é o processo. E aí você só vai parar de fazer isso quando chegar na quantidade de carreiras que você quiser. Então, no meu caso, eu vou fazer no tamanho GG, então eu vou fazer 22 carreiras dessa, para ter o bojo de tamanho GG. Se eu fosse fazer G, eu faria 20 carreiras e por aí vai, conforme eu ensinei e mostrei no início do vídeo com a tabelinha. Então, quando você descer aqui com os pontos baixos, você vai girar a peça e subir com ponto baixo, e quando chegar aqui, sempre vai ser o mesmo tipo de aumento. Um ponto baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo localizado nesse mesmo espacinho. Sempre assim, sempre nesse tipo de aumento até o final, até que vocês vão chegar nesse resultado aqui, que aí é o resultado desse bojo aqui, ok? O bojo fica dessa forma. Aqui tem 22 carreiras. Não faz diferença o lado que você vai colocar. O mais importante realmente é a contagem certinha. E aí eu finalizei aqui, tá? Porque aí vai depender do trabalho que você for fazer. Bom, então o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado de aprender a fazer esse bojo e que ele sirva de apoio para você fazer várias outras peças. Eu vou ficar muito feliz em ver esse desenvolvimento. E uma diquinha, logo mais eu vou ensinar também, eu preferi fazer esse vídeo antes de começar a ensinar biquínis e croppeds, justamente porque a minha base vai ser sempre essa. Então, em vez de toda vez ficar explicando a mesma coisa, já vai ter esse vídeo de apoio para todas as outras peças. E assim, por exemplo, esse aqui tem 22 correntinhas, 22 carreiras, porque é um tamanho GG, assim como esse aqui. Só que aqui eu fiz 22 carreiras porque eu vou fazer um cropped. Para um cropped, no geral, eu gosto de fazer as 22 carreiras e depois, quando eu for montar o restante da peça, eu acrescento mais uma carreira com o elástico, porque todas as minhas peças de roupa assim eu uso com elástico para ficar mais firme. Então vai ter uma carreirinha a mais, só que não vai influenciar tanto no tamanho, porque vai ser uma carreira de finalização. Porém, quando eu faço o biquíni, por exemplo, como esse aqui que eu tô usando, eu faço 21 carreiras, porque aí vai sobrar uma carreirinha, que é essa que eu vou fazer pro biquíni pra colocar o elástico. Então, cada peça vai ter um tipo de estrutura diferente, mas baseada sempre na tabela de medidas. E aí, obviamente, eu vou avisar de acordo com o vídeo. Então, se for pra fazer as 22 completas, enfim, tô falando 22 me baseando no GG. Se for pra fazer as 22 completas, eu vou pegar e eu vou avisar. Se for pra fazer 21 carreiras e a outra vai ser junto com o elástico, também vou avisar. Então, só pra vocês terem essa noção de que é possível, digamos que, sair dessa margem exata de 22 carreiras, por exemplo, e às vezes fazer uma mais, uma menos, de acordo com a necessidade de cada peça, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Não deixe de curtir, de deixar um comentário e também de se inscrever no canal, tá? E também me acompanhe lá no Instagram, @LinePaixão. Vai ser um prazer te ter por lá também. Bom, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.